Olá, doutor. Cadê ele? Não estou vendo. Olá. Olá! Olá! Parabéns! Parabéns! Feliz cumpleaños! Doutor! Gracias. Parabéns! Deus abençoe, senhor! Em português, Parabéns! Parabéns. Bueno. Feliz aniversário, doutor. Que a divina vontade de sempre, doutor. Ahí vamos, poco a poco. Sim. Então, doutor. El domingo Sim. cumplo 2 años. Sim. Happy birthday, doctor! Olá, Clara. Ese es mi mejor. Prefiero decir eso, que tengo 2 años, y no los que tengo. Sim, claro. É isso aí. Bueno, doutor, olha, eu vou avisar que nós temos aqui, que o doutor tem um retiro, tem um encontro depois desse, e nós vamos terminar depois de 1h30, mais um pouquinho, e a gente encerra, porque ele precisa comer alguma coisa, sei lá, e a gente precisa estar... Então, vamos... sim, uma outra coisa que eu devia ter falado. Quem quiser fazer pergunta, falar, é melhor escrever para poder ler, porque aí fica mais fácil, tá bom? É isso. Doutor, podemos começar a leitura? Uhum. A leitura 80, 81 e 82, do volume 11. Certo? 1181. Sim. Lista. Ótimo. Então, vou iniciar. Sim. A leitura 80 aqui. Outubro de 1914. Valor e efeitos das horas da paixão. Estava escrevendo as horas da paixão e pensava para comigo: quanto sacrifício ao escrever estas benditas horas da paixão, especialmente ao acordar no papel certos atos interiores que havia ocorrido apenas entre mim e Jesus. Qual será a recompensa que ele me dará? E Jesus, fazendo-me sentir sua voz terna e doce, disse: minha filha, como recompensa podes teres escrito as horas da minha paixão. Por cada palavra que escreveste, dar-te-ei um beijo, uma alma. E eu, meu amor, isso para mim e para aqueles que as fizerem, o que darás? E Jesus, se as recitarem junto comigo e com a minha própria vontade, a cada palavra que recitarem, dar-lhe-eis uma alma, porque a maior ou menor eficácia destas horas da minha paixão reside na maior ou menor união que tem comigo. E ao fazê-las com a minha vontade, a criatura se esconde no meu querer. E quando o meu querer age, posso fazer todos os bens que quero, mesmo por meio de uma única palavra. E isto, cada vez que a recitarem. Outra vez, me lamentando a Jesus, que após tantos sacrifícios para escrever estas horas da paixão, eram tão poucas as almas que as faziam, e ele: minha filha, não te lamentes, mesmo que fosse apenas uma, deverias estar contente. Não teria sofrido toda a minha paixão, mesmo que fosse para salvar uma única alma? Assim também tu. Nunca,
se deve omitir o bem, porque poucos o aproveitarão. Todo mal está para quem não aproveita. E assim como a minha paixão fez adquirir o mérito à minha humanidade, como se todos se salvassem, se bem que nem todos se salvem, porque minha vontade era salvar a todos, e mereci segundo aquilo que eu queria, não segundo o proveito que teriam as criaturas, mas também tu. Na medida em que a tua vontade se assemelhou à minha, em querer fazer o bem a todos, assim será recompensada. Todo mal é daqueles que, podendo, não a fazem. Estas horas são as mais preciosas de todas, porque não são outra coisa senão repetir aquilo que fiz durante minha vida mortal e continuo a fazer no Santíssimo Sacramento. Quando ouço estas horas da minha paixão, ouço a minha própria voz, as minhas próprias orações. Naquela alma, vejo o meu querer, que é querer o bem de todos e reparar por todos, e sinto-me compelido a habitar nela, para fazer o que ela mesma faz. Oh, como gostaria que em cada país existisse e ao menos uma alma que fizesse estas horas da minha paixão. Sentir-me-ia em cada país, e minha justiça, muito indignada nestes tempos, seria em parte aplacada. Acrescento que um dia cada estava fazendo a hora em que a Mãe Celestial sepultou Jesus, e eu a seguia para lhe fazer companhia em sua amarga desolação, para compadecer-me dela. Não costumava se fazer sempre, apenas às vezes. Agora estava indecisa se deveria fazê-la ou não. E o bendito Jesus, cheio de amor, e como se suplicasse, disse-me: minha filha, não quero que a omitas. Farás por amor a mim, em honra de minha mãe. Saiba que fizeres. Travou, da Eliane? Travou dela. Se pessoalmente repetindo sua vida, e eu sinto como se minha mamãe estivesse novamente na terra, com suas ternuras maternas, seu amor e toda a glória que ela me deu. Assim, considerar-te-ei como mãe. Então, abraçando-me, sussurrou-me: minha mãe, mamãe. E ele recordava-me o que a doce mamãe fez e sofreu nesta hora. E eu a seguia. E desde então, ajudada por sua graça, nunca mais deixei de fazê-lo. Fiat. Bueno, los efectos de las horas de la pasión, o sea, dependen mucho de si nos unimos o no a Jesús. Bom, os efeitos das horas da paixão depende se nos unimos ou não a Jesus. Podemos hacerlas como una oración, como una devoción, Nós podemos fazer como uma oração, como uma devoção, o incluso hasta como una meditación. ou inclusive até como uma meditação. Pero eso en realidad no tiene el suficiente valor Mas isso, na realidade, não tem o suficiente valor. y lo que cuenta es la unión que tengamos con Cristo. E o que conta, na verdade, é a união
que nós tenhamos com Jesus Cristo. En esa unión, o sea, es cuando él habla y dice que dará un beso. Bueno, se lo dice a Luisa, ¿no? E nessa união é quando ele fala e diz a Luísa que lhe dará um beijo Y un alma. e uma alma. Entonces, Luisa le pregunta y le dice, bueno, ¿y las almas qué las van a hacer? E Luísa lhe pergunta, e as almas que vão o quê, doutor? Que las van a hacer, que van a repetirlas en el tiempo. Ah, sim. E Luísa pergunta a ele, e as outras almas que vão fazer essa oração e repeti-la? ¿Qué cosa les vas a dar? O que você vai dar para elas? Y Jesús le dice, si las hacen junto conmigo y con mi misma voluntad, E Jesus lhe diz, se essas almas o fazem comigo e com minha vontade, también por cada palabra les daré un alma. também por cada palavra lhes darei uma alma. Y eso es por si estamos realmente unidos con Él. E isso é se nós estivermos realmente unidos com Ele. No como una oración o como una costumbre, Não como se fosse só uma oração, como um costume, sino si realmente las vivimos y tratamos de vivirlas exactamente como Él las vivió y acompañándolo en su pasión. mas se nós fizermos como exatamente Ele viveu e acompanhando a sua paixão. Y luego dice que la mayor o menor unión, o sea, que tienen con Jesús, E depois ele diz que a maior ou menor união que se tenha com Jesus, eso es lo que le da el mérito. é isso que lhe dá o mérito. Y aparte, haciéndolas con la divina voluntad, E a parte é fazendo com a divina vontade. Jesús dice que nos escondemos en su querer. Jesus diz que nos escondemos em seu querer. ¿Qué quiere decir esto? O que quer dizer isso? Jesús nos dice que en cada acto que Él realizó en su vida, iba dejando el espacio para que nosotros pusiéramos nuestros actos. Jesus diz que em cada passo que ele Cada fez, acto que Él hacía, em cada ato que ele fazia, ele deixava um espaço para nossos atos, para nosotros poner nuestros actos. para nós podermos pôr os nossos atos. O sea que deberíamos de tomar la humanidad de Jesús como un vestido, introducirnos en Él. Ou seja, nós deveríamos tomar a humanidade de Jesus como uma roupa e nos introduzirmos nessa roupa, Para que así todo lo que Él hacía, ahora la criatura lo pueda llevar a cabo junto con Jesús. para assim aquilo que Jesus fazia, a criatura possa levar ao cumprimento como o fazia Jesus. Y entonces el querer divino, actuando a través de la criatura, puede dar todos los bienes que contiene. Assim, o querer divino, agindo junto com a criatura, pode dar todos os bens que ele contém. Y luego, o sea, nos dice que según sea la voluntad del alma que se introduce en esta pasión, E logo ele nos diz que, segundo seja a vontade da alma que se introduz nessa paixão, tendrá los mismos méritos de la humanidad de Jesús y eso logrará que
el mérito de que todas las almas se salven, Terá os mesmos méritos da humanidade de Jesus e os méritos de que as almas sejam salvas, aunque no se salven, ainda que elas não se salvem, porque lo que cuenta es la intención y no la acción. porque o que conta é a intenção e não a ação. Y la intención de Jesús fue salvar a toda la familia humana. E a intenção de Jesus foi salvar a toda a família humana. Por lo tanto, si nos introducimos en Él para hacer nosotros nuestros actos, pero a través de los de Él, Portanto, se nós nos introduzimos nele para fazer os nossos atos através dele, de los de Él, através dos atos dele, tendremos los mismos efectos teremos os mesmos efeitos y los mismos logros que Él tuvo en todas sus obras. e lucrar as mesmas coisas que ele teve em todas as suas obras. Entonces, o sea, dice que según la voluntad de la criatura que se haya sumergido en su voluntad, Então ele diz que segundo os méritos da criatura que tenha se submergido na sua vontade y con las mismas intenciones de su voluntad de querer salvar a todos, e com as mesmas intenções da sua vontade de querer salvar a todos, tendrá esos mismos méritos. terá esses mesmos méritos. Y luego dice, todo el mal es de aquellos que pudiendo no las hacen. E logo ele diz que todo o mal é daqueles que podendo fazer não as fazem. ¿Sí? Dice que Él escucha su voz, sus mismas oraciones. Ele diz que ele escuta a sua voz e as suas mesmas orações. Fíjense en la palabra oraciones. Fixem, se detenham nessa palavra, orações. O sea, no son las oraciones que nosotros acostumbramos, sino son las acciones que el alma lleva a cabo en favor de toda la familia humana. Não são as orações às quais nós estamos acostumados, mas são as ações que levamos ao fim para toda a família humana. Y esa es la manera de rezar que Jesús le enseña a Luisa y a través de ella a nosotros. Essa é a maneira de rezar que Jesus ensina a Luísa e através dela para todos nós. Yo creo que esto es lo principal de esta lectura. Eu creio que isso é o principal dessa leitura. Nada más lo último, que la última hora, que es la hora de María, que no se puede separar del sepulcro. O sea, Jesús le dice que no la descuide. Nada mais que na última hora, a parte que Maria não se pode se separar do sepulcro e que não se descuidem disso. Que la haga todos los días. Que a faça todos os dias. Y así, haciendo esta hora, e assim, fazendo esta hora, María siente como si estuviera volviendo a repetir lo que hizo en vida, pero a través de la criatura. Maria se sente repetir o que ela fazia em vida, mas agora através da criatura. Y esa es una de las glorias más grandes que le podemos dar a ella. E essa é uma das maiores glórias que nós podemos dar para ela. Y Jesús sentirá a través de nuestros actos
que su mamá vuelve otra vez a prodigarle todo el amor y todo lo que ella hizo para él. E Jesus sente, através dos nossos atos, que é como se Maria prodiga para ele, transmite para ele todo o amor através dos nossos atos. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, antes de passar para a próxima leitura? Eu queria perguntar algo. Se todos os dias, porque Márcia pode traduzir para ele? Sim, todos os dias. Eu faço como ele recomendou uma vez em uma das lives, que se faça 1 hora da paixão, uma delas todo dia. Fala devagar para ela poder... Ele hace como usted dijo a ella, 1 hora de la pasión todos os dias. Uhum. Então eu queria saber se essa, que é a hora onde Jesus estava no túmulo e Maria estava velando, se essa tem que fazer todos os dias também. Ele quer saber se essa hora que Maria hizo com Jesus no túmulo tem que fazer todos os dias também. El problema es que necesitamos estar continuamente recordando y viviendo la pasión de Cristo. O problema é que nós devemos todos os dias estarmos recordando e vivendo a paixão de Cristo. Y debido a nuestra vida actual, o sea, una vida en que tenemos ocupaciones, difícilmente podríamos llevarlas a cabo todas las horas. E por causa da nossa vida, que nós temos muitas ocupações todos os dias, nós não podemos concluir todas as horas, todos os dias. Por eso es que se recomienda hacer 1 hora al día. É por isso que se recomenda fazer 1 hora no dia, durante o dia. 1 hora en la que podamos meditar y que podamos introducirnos realmente en esa pasión. 1 hora onde nós possamos meditar e nos introduzirmos nessa paixão. El resto de las horas las tenemos en la mente. O resto das horas nós teremos na mente. Recordando continuamente que todos los bienes que podamos tener, Recordamos continuamente que todos os bens que nós possamos ter, ¿sí? Se los debemos a la pasión de Jesús. nós devemos a paixão de Jesus. Y esto nos coloca en el momento de estar continuamente pensando y meditando esa pasión. Isso nos leva a estar continuamente meditando e rezando com a paixão. Bueno. Silânia, você quer fazer uma pergunta? Você levantou a mão? Sim, doutor. Devagarzinho, Silânia, para a Márcia traduzir. Doutor, eu procuro meditar sempre às 24 horas da paixão. Às vezes eu não consigo meditar 1 hora inteira, às vezes o capítulo é comprido, e por causa de às vezes tem que ficar com o netinho, alguma coisa assim, eu tenho que acabar, aí eu até reparto ela para mim fazer. Mas eu sinto assim que todas A ver, as... Gaby, permite que traduzcan, por favor. Sí, ele intenta hacer 1 hora de la pasión todos los días, pero ele não tem tempo de hacerla completa, entonces ele divide al dia. Pode continuar. Sim, e assim, para mim, todas as vezes que eu medito,
me vem muito, assim, as lágrimas. Eu choro muito, quase todas elas, assim, meu coração fica totalmente, assim, junto com Jesus na compaixão. E vem até meu marido fala, por que está chorando? Sempre que ele medita, as horas da paixão, ele llora, ele sente compaixão junto com Jesus. E seu esposo lhe pergunta por que ele está chorando. E essa compaixão, eu sinto até o próprio Jesus junto comigo, meditando ali, eu sinto a presença dele viva ali comigo. E nesta compaixão, ele sente Jesus junto a ele, compartilhando também da paixão. Ujú. E quando eu medito, as mesmas vezes que não dá tempo meditá-la toda, eu sinto que ele ele está junto ali comigo. Mesmo quando ele não tem tempo de fazer a meditação da paixão, ele sente que Jesus está junto com ele. Porque eu sempre procuro meditar com as chagas dele, porque ele, eu não sei o que ele tem, assim, com a paixão comigo, e ele, no começo da minha volta para ele, ele me apareceu com o rosto chagado na minha casa, com a chapa de fita bife. Ao início, Jesus apareceu para ele com suas chagas, né, chagas, Coroado de espinhos. coronado de espinhos. E eu costumo pedir muito as dores dele para ajudá-lo na paixão, as dores para mim, para ajudá-lo na paixão, o que faltou na paixão dele. Ele lhe pede a Jesus seus dolores para compartilhar com ele sua paixão. Para a salvação das almas, o que faltou na paixão dele. Para a salvação das almas, o que faltou em ele. Até essa semana, meu marido estava falando, aonde que não dói em você? Onde não tem chagas em você? E seu marido lhe perguntou, onde não há dolores em ele? Onde não há llagas, né? Em ele. Porque tudo dói, acaba uma dor, vem outra, acaba uma dor, vem outra. Todo dole em ele, acaba uma, vem outra, acaba uma, vem outra. Então, eu sinto, assim, muita... no terço, quando eu vou rezar, principalmente o mistério doloroso, eu contemplo muito na paixão, na chaga de Jesus. E eu sinto ele ali presente. Então, eu queria saber se, do jeito que eu estou meditando, eu posso continuar. A ele gusta muito rezar o mistério doloroso e ele quer saber se pode continuar assim, meditando desta forma. Bueno, todo lo que hace en la lectura, aunque sea poco, creo que está perfecto. Tudo que se faz na leitura, ainda que seja pouco, como, doutor? Ese está bien. Está bem. Sobre todo que se une a Jesús en el dolor, por eso viene el llanto. Sobretudo porque se une a Jesus na dor, e é por isso que vem o pranto, o choro. Entonces, si no puede completar la hora, de todas maneras está prácticamente siguiendo los actos de Jesús. Portanto, se não pode completar a hora, mas está praticamente seguindo os atos de Jesus. Y Jesús suple lo que le faltó a ella. E Jesus supre o que faltou a ela. Así que está bien. Assim é que está bem.
Graças, doutor. Tem, Karina, dile que aunque el marido le diga llorona, Mesmo que seu marido lhe chame de chorona, que siga así. que siga assim. aqui tem uma pergunta da Natália. Doutor, eu vou ler em português, a Márcia. Doutor, nos unimos nossas dores com as dores de Jesus. Pode ler tudo, Eliane. Eu traduzo. As enfermidades que possamos poder entender que Jesus compartilha conosco sua paixão, passamos a ter, né? Podemos entender que Jesus compartilha conosco sua paixão. Doutor, nos unimos nossos dolores com os dolores de Jesus. As enfermidades que passamos, podemos compreender que Jesus comparte con nosotros su pasión? Así es. Jesús nos dice que esto es un intercambio de vida, que Él quiere vivir su vida en nosotros y nosotros vivir la vida de Él. É isso. Jesus, ele nos compartilha conosco a sua vida e quer que a gente compartilhe também com a vida dele. Por lo tanto, Jesús tuvo que sufrir todos nuestros sufrimientos. Portanto, Jesus teve que sofrer todos os nossos sofrimentos. Y nosotros, al introducirnos en Él, e nós, quando nós nos introduzimos nele, estamos adquiriendo todo lo que Él vivió. Nós estamos adquirindo tudo o que ele viveu. Pero cuando nosotros, por ejemplo, sufrimos, mas quando, por exemplo, nós sofremos, estamos uniendo ese sufrimiento nuestro al sufrimiento de Jesús. Estamos unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus. Y estamos teniendo los mismos méritos que Él obtuvo por sus sufrimientos. E estamos tendo os mesmos méritos que ele obteve com os seus sofrimentos. Así que todo lo que Él vivió, lo vivimos nosotros, y todo lo que nosotros vivimos, lo vive Él. Por lo tanto, en nuestros actos, Él repite todo lo que Él hizo. Assim, então, aquilo que nós vivemos, ele vive, e aquilo que ele vive, nós vivemos. Estamos repetindo todos os atos que Él vivió. Que ele viveu. En el Catecismo de la Iglesia Católica, no Catecismo da Igreja Católica, en el número 521, no número 521, nos dice que Cristo hace que podamos vivir lo que Él vivió, hace que podamos vivirlo en Él. Diz que Cristo faz com que o que Ele viveu, nós possamos viver nele. Y que Él lo viva en nosotros. E que Ele o viva em nós. Junto con esto, la divina voluntad es el almacén de todos los actos de la criatura. Junto com isso, a divina vontade é o armazém onde se guarda todos os atos da criatura. Por lo tanto, la persona que vive en la divina voluntad, portanto, a pessoa que vive na divina vontade posee como propiedad todos los actos de Jesús. Possui como propriedade todos os atos de Jesus. Entonces,
la divina voluntad también comparte con él nuestros actos. Portanto, a divina vontade também compartilha com ele os nossos atos. Así que sí, podemos compartir, podemos poner nuestros sufrimientos, unirlos con los de Jesús y se vuelven sufrimientos de Él. Assim que nós podemos pegar os nossos sofrimentos e unirmos com o sofrimento de Jesus e Se convierten tienen el mismo valor y el mismo mérito de los sufrimientos de Él. e se converte que tem como se tem os mesmos méritos e o mesmo valor como os sofrimentos dele. Doutor, aqui tem uma outra, mas é bem grande, a Cleonice. Aqui a Cleonice está perguntando para o senhor. Vou ler. Doutor, aqui na minha cidade tem mais ou menos 4 anos que eu formei o relógio da paixão. São mais de 70 pessoas que meditam, mas eles não demonstram interesse pelos conhecimentos sobre a divina vontade. Repasso tudo para eles no grupo, mas não conseguem ver como eu vejo. Não têm disposição, seguem numa santidade humana. Essas pessoas oram com piedade em relação às promessas feitas por Jesus para quem não meditar essas horas. Elas obterão algum mérito não meditando essas horas na divina vontade, quer dizer, fundido na divina vontade? Doutor, aqui em minha comunidade, há mais ou menos 4 anos que eu formei o reloj de la pasión. São mais de 70 pessoas que meditam, pero eles não demonstram querer conhecer sobre a divina vontade. Repasso todo para eles em el grupo, pero não conseguem ver como eu vejo, não têm disposição, seguem em uma santidade humana. Essas pessoas oram com piedade. Em relação às promessas hechas por Jesus, para quem meditar essas horas, eles obtendrão algum mérito não meditando essas horas em la divina voluntad? Bueno, Jesús lo dice que todo el valor y todo el mérito de estas horas va de acuerdo a la unión que el alma tenga con Él. Bom, Jesus nos diz que todo o mérito e todo o valor da meditação dessas horas está na união da alma com Ele. Y por medio de esta unión, la criatura lleva a cabo estas horas con las mismas intenciones con que las hizo Jesús. E nessa união, a criatura leva a cabo, conclui essas horas com a mesma intenção com que faz Jesus. De eso depende el mérito. E é disso que depende o mérito. Por lo tanto, si yo las hago con esa intención, Portanto, se eu as faço com essa intenção, estoy obteniendo el mérito. eu estou obtendo o mérito. Pero si las hago sumergido en la divina voluntad, el mérito es mucho mayor. Mas se eu as faço submerso na divina vontade, o mérito é muito maior. Así que el punto es ensimismarse en él para hacerlas junto con su voluntad, y eso es lo que dará realmente beneficio tanto para la divinidad como para las criaturas. Assim que o mérito está em se unir a Ele. E que, doutor?
o sea, en la unión con Él, y ese mérito se reflejará en toda la familia humana. E na união com ele, esse mérito se refletirá em toda a família humana. Si no nos unimos íntimamente a Él, entonces quedarán sin valor. Se não nos unirmos interiormente a ele, então o mérito ficará sem valor. Tem aqui uma Natália. Diga, Natália. Qué raro. Hola, Natalia. Bota o som, Natália. É que onde eu moro é muito barulho, gente. Então, às vezes, dou uma desligada aqui, tem ônibus, moro numa avenida comercial aqui. Então, doutor, a meditação tem que ser feita em forma de giros. É isso? A meditação tem que ser hecha em forma de giros. ¿Sí? Porque tem pessoas que fazem como devoção. Muita gente faz como devoção no Brasil. Ese es el peligro que hay con las horas de la pasión, que se puede convertir en una devoción, en una rutina. Esse é o perigo que se faz com as horas da paixão, que pode se converter em uma devoção, em uma rotina. Y eso no tiene realmente el valor que Jesús le quiere dar. E isso não tem realmente o valor que Jesus nos quer dar. Obtiene el valor de un acto humano, de un acto de voluntad humana. Obtém o valor de um ato de vontade humana. Pero para poder tener el mismo valor de los actos de Jesús, Mas para poder ter o mesmo valor dos atos de Jesus, necesitamos sumergirnos en Él, como lo vimos en la lectura pasada. nós necessitamos de nos submergir nele, como vimos na leitura passada. Y para sumergirnos en Jesús, tomarlo como un vestido para nosotros actuar a través de Él, se necesita la divina voluntad. E para nos submergirmos nele, tomarmos como se fosse uma roupa, uma vestimenta, nós precisamos nos submergir na divina vontade, estar na divina vontade. Así es. Entonces, para poder hacer eso, se necesita forzosamente la palabra giro, girar. E para fazer isso, forçosamente, nós precisamos da palavra giro, precisamos girar. O sea, cuando el alma piensa en alguna etapa de la vida de Jesús, Quando a alma pensa em alguma etapa da vida de Jesus, la divina voluntad lo hace presente y lo convierte en acto. a divina vontade o faz presente e o converte em atos. Para la criatura es una meditación, Para a criatura é uma meditação, pero para Dios quedó en acto. mas para Deus ficou como um ato. Y por eso es necesaria la divina voluntad para poder girar como Jesús quiere que giremos. E por isso é necessária a divina vontade para poder girar como Jesus quer que nós giremos. Así que no hay que hacerla como meditación, Assim, não tem como fazer como uma meditação, sino como vida. mas como vida. ¿Sí, Natalia? Continuo, então, a próxima leitura? Sí, Elena. Certo. 29 de outubro de 1914. Cada ato realizado na divina vontade é um ato dela, completo e perfeito. Eu estava me lamentando
com o bendito Jesus sobre sua ausência, e meu pobre coração, oprimido, delirava. Falando sem sentido, eu disse a ele: meu amor, como assim? Esqueceste que eu não sei, nem posso estar sem ti? Seja contigo na terra ou contigo no céu. Acaso queres que eu te lembre disso? Queres ficar em silêncio, dormir, estar zangado? Então faça isso, desde que fique sempre comigo. Mas sinto que me tiraste do teu coração. Ah, teu coração foi capaz de fazer isso? Mas enquanto eu dizia isso e outras tolices, meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, aquieta-te, estou aqui. Dizer que te tirei do meu coração é um insulto que me fazes, enquanto te guardo no fundo do meu coração e tão estreitamente que todo o meu ser flui em ti e o teu em mim. Portanto, esteja atenta para que nada do meu ser que flui em ti te escape e que cada um dos teus atos seja unidos à minha vontade, pois a minha vontade contém atos todos completos. Um único ato da minha vontade é suficiente para criar 1000 mundos, todos perfeitos e completos. Não preciso de atos subsequentes. Um só é suficiente para tudo. Assim, ao realizar o ato mais simples, unido à minha vontade, dar-me-ás um ato completo, isto é, um ato de amor, de louvor, de agradecimento, de reparação, em suma, encerrarás tudo neste ato para mim. Ainda mais, encerrarás até a mim mesmo e me darás a mim mesmo. Assim, A apenas... ver, espérame, Eliane. Pois não. Creo que esto vale la pena el mencionarlo, ¿no? Dice, síguele. Espera, Eliane, eu creio que isso vale a pena ser mencionado. Porque dice, te tengo conmigo, todo mi ser corre en ti y el tuyo en mí. Eu te tenho comigo e todo o meu ser corre em ti e o teu ser em mim, corre em mim. Por lo tanto, es una perfecta fusión de la vida divina con la vida humana. Portanto, é uma perfeita fusão da vida divina na vida humana. Y si esto se lleva a cabo de esta manera, nada de lo que él haga, nada de lo que el ser divino haga, debe estar ajeno a la criatura. E se isso se conclui dessa maneira, nada que ele faça, como, doutor? Nada que ele faça, que haga? Que nada de que haga debe de tener excluido algunas cosas de las que Jesús lleve a cabo. E nada de que a pessoa faça deve ser excluído algo que Jesus conclua, que ele leve a cabo. Debemos recordar que la divina voluntad es el almacén de todos los actos de Dios. Devemos lembrar que a divina vontade é o armazém de todos os atos de Deus. Contiene el amor, la gloria, la potencia, el bien, todos los atributos de Él y todas las obras de tanto de Jesús en la tierra como de la divinidad en el cielo. Possui o amor, a glória,
a dignidade, tudo aquilo que... Perdão, doutor. Que todo lo que Jesús hizo en la tierra, como lo que la divinidad hizo en el cielo. Tudo que Jesus fez na terra e o que a divindade fez no céu. Por lo tanto, la divina voluntad entrega el amor, la gloria, la alabanza, la reparación, y junto con eso va unido a todos los actos de la creación y de la redención. Portanto, a divindade entrega o amor, o louvor, a glória, e tudo isso se conclui na... Ujú. ¿Puedes hablar un poco más despacio, doctor? Sí. Bueno, entonces decíamos, contiene todos los actos de Jesús, todos los actos de la divinidad, Contém todos os atos de Jesus, todos os atos da divindade todos los atributos. e todos os atributos. Por tanto, cada acto que se hace en la divina voluntad Portanto, cada ato que se faz na divina vontade contiene todo lo que Dios posee. contém tudo o que Deus possui. Y por eso son actos completos, totales, no les falta nada. E por isso são atos completos, totais, não lhe falta nada. O sea, en un solo acto le damos el amor, la gloria, la alabanza, la reparación que Él quiere recibir. Em um só ato, nós lhe damos o amor, a glória, o louvor, tudo o que ele... A reparação e ele recebe. Y Él dice, uno solo de estos actos me basta por todos. E ele diz, um só desses atos me basta por todos. ¿Sí? Y entonces le dice, un acto que tú hagas, aunque sea el acto más simple, E assim ele diz, um ato que você faça, mesmo que seja o ato mais simples, pero unido con mi voluntad, mas unido com minha vontade, me darás un acto completo. me darás um ato completo. Y completo quiere decir que lleva todo, amor, gloria, alabanza, reparación, acompañamiento, todo. E que leva o amor, a glória, o louvor, a reparação, o acompanhamento, tudo. Entonces, esto es lo que son actos completos de amor, de alabanza, de todo. Ahora, espérame, Kalina, en estos actos completos está encerrado Él mismo. Isso é um ato que leva louvor, amor, reparação, um ato completo. O que leva... Nesse ato se encerra ele mesmo, ele está dentro desses atos. O sea, en cada acto le estamos dando una vida de Él completa. Em cada ato nós estamos lhe dando uma vida dele completa. Por eso dice, en suma, todo lo encerrarás en este acto. Por isso ele diz, em suma, tudo se encerrará nesse ato. Es más, me encerrarás también a mí mismo. E mais ainda, me encerrarás também a mim mesmo. ¿Sí? Y me darás a mí mismo. E me darás a mim mesmo. O sea, es darle Dios a Dios. Isso é dar Deus a Deus. ¿Alguna otra? Alguma pergunta? Podes dar um exemplo, doutor? ¿Mande? Podes nos dar um exemplo disso?
del acto completo. Sim. En forma material, vamos a tratar de entenderlo. Em forma material, vamos tentar entender. Una persona que contenga todos los bienes posibles Uma pessoa que tenha todos os bens possíveis y que los tenga encerrados en su casa. e que os tenha encerrado em sua casa. O sea, las posesiones, obras de arte, o sea, todo lo más bello que pueda haber en el mundo. As suas posses, obras de arte e tudo que há de mais belo que possa haver no mundo. Todo lo tiene encerrado en esa casa. Tudo ele tem encerrado nesta casa. Ahora, si esa persona que es el dueño de esa casa se la da a otra persona, Agora, se a pessoa que é dono desta casa dá isso a uma outra pessoa, ahora la otra persona que contiene, qué cosas posee. agora a outra pessoa que tem, que coisas ela possui? Forzosamente tiene todo lo que tiene la casa, ahora todo es suyo. Forçosamente, ela tudo que tem na casa agora é seu. Entonces la casa, la persona, el dueño de la casa y la persona a la que le donan la casa, es el ejemplo del alma que vive en la divina voluntad. Agora, a casa e a pessoa que doa a casa é um exemplo da alma que vive na divina vontade. O sea, creo que con esto quedaría más o menos claro. Acredito que com isso fica mais ou menos claro. É sim, doutor? ¿Sí se entendió? Sim. Muitas graças. Obrigada. Seguimos. Seguimos. Ah, sim. Apenas esses atos unidos à minha vontade podem estar diante de mim. Pois para um ser perfeito, que não sabe realizar os atos incompletos, são necessários atos completos e perfeitos para lhe dar a honra e satisfação. E só na minha vontade a criatura encontrará estes atos completos e perfeitos. Fora da minha vontade, por melhores que sejam seus atos, serão sempre imperfeitos e incompletos, pois a criatura precisa de atos subsequentes para completar e aperfeiçoar uma obra, se é que consegue. Portanto, tudo que a criatura realiza fora da minha vontade, considero como nada. Assim, que minha vontade seja tua vida, teu regime, teu tudo, e assim, envolvendo minha vontade, estarás em mim e eu em ti, e cuidarás para não dizer outra vez que te tirei do meu coração. Termina aqui, Fiat. Vamos a fijarnos en una cosa. Vamos nos fixar em uma coisa. Él dice que por cuán buenos puedan ser los actos de la criatura, Ele diz, por quanto forem bons os atos da criatura, ¿sí? Son actos que serán imperfectos são atos que serão imperfeitos e incompletos, e também incompletos, ¿sí? Porque nuestra voluntad no tiene la capacidad de poder almacenar todo lo de Dios. porque a nossa vontade não tem a capacidade de armazenar tudo o que é de Deus.
O sea, la voluntad humana no puede abarcar todo lo de él. A vontade humana não pode abarcar tudo o que é dele. Por eso tiene que hacerlo en forma de actos sucesivos. Por isso, tem que fazer em forma de atos sucessivos. Y eso, si lo logra algún día, E isso se consegue em um dia. Isso se consegue ou não, ou não. por eso el que se consiga o no, eso no se puede hacer porque no tiene la capacidad de llegar a ser todo o poseer todo. Se consegue tudo, se consegue ou não, não se pode dizer porque não tem a capacidade de conter tudo. Por eso dice que por cuán buenos sean, son siempre actos humanos, incompletos e imperfectos. Por isso ele diz que por quanto forem bons, serão sempre atos humanos e são imperfeitos. ¿Sí? Y que si acaso algún acto se esmera en hacer el bien, E se acaso um ato se esmera em fazer bem, ¿sí? O sea, que logre hacer esto, que ele consiga fazer isso, son actos eventuales y no continuos. são atos eventuais e não contínuos. Y Jesús dice que los actos humanos se los ve como una nada. E Jesus diz que os atos humanos ele vê como um nada. Aqui a Silânia quer fazer uma pergunta? Sim, Eliana. Deixa eu aparecer aqui. Doutor, a câmera, cadê a câmera? Tadinho, tá aparecendo. Doutor, mesmo que quando a gente está na divina vontade, mesmo que a gente queira fazer um ato que não seja a vontade divina, até Nosso Senhor nos livra. Pode falar? Não, está sem som. Quando estamos na divina vontade, e mesmo que hagamos um acto que não está na divina vontade, Jesus nos livra? Porque eu sempre tive vontade de dar catequese para adulto. Porque eu sempre quis dar ensinança, catequese para adultos. E eu fui fazer, e eu acabei entrando, mas eu falei para a divina vontade, que se fosse da vontade da divina vontade que eu permanecesse na catequese, que desse tudo certo, que senão Nosso Senhor me livrasse. Pero eu falei que se for a vontade divina, que eu ia permanecer na catequese, pero não se Jesus poderia livrar-me disto. E eu fui fazer a formação lá, e eu já não gostei dos 3 primeiros dias. Daí, no sábado, que era o final, tinha uma manhã de espiritualidade. Quando eu fui fazer a formação, não me gostou os 3 primeiros dias. E em sábado, repete, por favor. Tinha uma manhã de espiritualidade. Tinha uma manhã de espiritualidade. Só que a espiritualidade era para a pessoa pensar o que a música do mundo falava com ela. Pero a espiritualidade era para pensar o que as músicas do mundo hacía com ela. Aí eu falei, não é para mim. A divina vontade não quer que eu esteja aqui. Então eu pensei, não é para mim. A divina vontade não quer que eu esteja aqui. Aí eu fui numa capelinha de Nossa Senhora, que tem na minha cidade, e lá tem umas mensagens de Nossa Senhora. Eu fui na capilha de Nossa Senhora e havia uma mensagem de ela allá.
E eu perguntei para ela se eu estava certa de sair, ela respondeu. Eu lhe perguntei se eu estava certa em sair ou não, e ele me respondeu: Não temas, estou contigo. não temas, estou contigo. ¿Qué fue lo que le dijo? Adelante, sigue como vas. Sigue el fastidio que estás teniendo. O que foi que ele disse? Siga como você vai, continue com o fastio que você está tendo. Recordemos que el fastidio nos lo da Jesús en las cosas que antes nos sentíamos llamados. Recordemos que o fastio, quem nos dá é Jesus, com as coisas que antigamente nós éramos chamados. Y eso poco a poco nos va a ir conduciendo al desapego total de todo. E isso, pouco a pouco, nos vai conduzindo ao desapego total de tudo. Así que cuando queramos vivir en la divina voluntad y sintamos fastidio de otras cosas que antes llevábamos a cabo, assim, quando nós estejamos vivendo na divina vontade e sentimos um fastio das coisas que antes nos dava vontade, debemos tomarlo como ese fastidio que nos pone Jesús en todo lo anterior. devemos receber como um fastio que quem nos dá é Jesus, de tudo aquilo que era anterior. Y si nosotros somos fieles a ese fastidio, E se nós formos fiéis a esse fastio, o sea, llevamos a cabo lo que se supone que no deberíamos de hacer, e nós cumprimos aquilo que se supõe que não deveríamos fazer, entonces Él no nos concederá el don del desapego total de todo. Então ele não vai nos conceder o dom do desapego total de tudo. Sí quedó claro, Gaby? Ficou claro? Graças, doutor. Ficou sim. Continuo, doutor. Por favor. É, 4 de novembro de 1914. Leitura, capítulo 82. Um modo novo e contínuo de meditar as horas da paixão. Eu estava fazendo as horas da paixão e Jesus, com grande satisfação, disse-me: minha filha, se soubesses o imenso prazer que sinto em ver-te repetir e voltar a repetir sempre estas horas da minha paixão, tu te sentirias feliz. É verdade que os meus santos meditaram sobre a minha paixão, compreendendo o quanto sofri e com compaixão se desfizeram em lágrimas, a ponto de se consumirem de amor às minhas penas. Mas não assim de uma forma contínua e repetida tantas vezes com esta ordem. Portanto, posso dizer que tu és a primeira que me proporciona este prazer tão grande e especial, repetindo minuciosamente dentro de ti, hora a hora, a minha vida e o que eu sofri. E sinto-me tão atraído que, hora após hora, dou-te o alimento e como contigo o mesmo alimento, realizando contigo o que tu fazes. Saibas, no entanto, que te recompensarei abundantemente com nova luz e novas graças. E mesmo após a sua morte, sempre que estas horas da minha paixão forem feitas pelas almas na terra, no céu,
eu te revestirei sempre de nova luz e glória. Fiat. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué piensan? O que nós podemos dizer disso? O que vocês pensam? É infinito tudo, é imenso tudo, e temos que ter consciência disso. Alguém pode traduzir? Es infinito todo. Sí, todo lo que piensa. Y luego dice que nosotros nos alimentamos con el mismo alimento de Él. E logo ele diz que nós nos alimentamos com o mesmo alimento dele. Y que Él hace con nosotros lo que nosotros hacemos. E logo ele diz que ele faz conosco o que nós fazemos. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica que mencionamos hace rato. Isso é o que diz o Catecismo da Igreja Católica que nós mencionamos há pouco tempo. El 521, que dice que Él hace que podamos vivir en Él lo que Él vivió y que Él lo viva en nosotros. O 521, que diz que ele faz com que possamos viver com ele aquilo que ele faz em nós. Y por eso dice que hace junto con nosotros lo que hacemos. ¿Sí? E por isso ele diz que faz junto conosco o que nós fazemos. Aqui tem a Laide faz uma pergunta. Boa noite, eu sou ministra dos doentes. É ofensa a Deus, servir a Deus como ministra dos doentes? Buenas noches, yo soy ministra de los enfermos. ¿Es ofensa a Dios servirlo como ministra de los enfermos? Cuando alguien es ministro extraordinario de la comunión, o sea, de llevarle la comunión a los demás. Quando alguém é ministro da Sagrada Comunhão para levar a comunhão aos outros. Sobre todo a los enfermos. Sobretudo aos enfermos. Donde el sacerdote no alcanza, no tiene tiempo de poder ir. Aonde o sacerdote não alcança e não tem tempo de ir. De poder ir. En esos casos, el ministro está en lo que debe estar, está en su puesto. Nesse caso, o ministro está onde deveria estar, no seu posto. Pero cuando este ministro actúa cuando no es estrictamente necesario, mas quando esse ministro age quando não é estritamente necessário, por ejemplo, en una misa en donde hay algunas personas, 20, 30 personas formadas para recibir la comunión. Por exemplo, numa missa onde tem pessoas, 20, 30 ministros formados para dar a comunhão. No 20 o 30 ministros. Ah, sim, pessoas. Onde tem 20 ou 30 pessoas para receber a comunhão. Ahí no debería de actuar el ministro. Nesse caso, aí não deveria agir o ministro. El nombre lo dice perfectamente. Ministro extraordinario. O nome diz perfeitamente, ministro extraordinário. Para momentos, casos, situaciones extraordinarias. Para momentos, casos e situações extraordinárias. Por ejemplo, lo de los enfermos que no pueden acudir.
Por exemplo, como os enfermos que não conseguem receber a Eucaristia. Alguna necesidad urgente donde el sacerdote no pueda bastarse a sí mismo. É uma necessidade urgente, onde o sacerdote não seja suficiente. Por ejemplo, alguna función, algún acto donde haya cientos o miles de personas queriendo comulgar. Em uma função onde haja muitas pessoas e o ministro, o sacerdote não consiga agir. Ahí también es adecuado el ministro. Aí também é adequado o ministro. ¿Sí? Pero cuando el ministro o el sacerdote quiere que el ministro imparta la comunión en situaciones normales. Mas aí quando o sacerdote quer que o ministro distribua a comunhão em situações normais, ahí no debería de ser. Aí não deveria ser. Y Jesús en las horas de la pasión se queja de que lo tocan manos impuras. E Jesus, nas horas da paixão, se queixa em que lhe tocam mãos impuras, indignas. indignas. ¿Sí? Así que ejercer el ser ministro, pero en casos extraordinarios como llevar la comunión a los enfermos, ya sea al hospital o a su domicilio. Então, agir e ser ministro em situações onde levar a comunhão a hospitais e coisas assim. Natália. Doutor, fundidos na paixão de Jesus, nós atuamos como corredentores. ¿Sí? Nós acompanhamos Jesus na sua paixão diante do Jesus que sofre nas pessoas. Márcia? Lo último no entendí. Nosotros acompanhamos Jesus delante das pessoas que sofrem. Sí. Nas realidades do mundo, guerra, pecados, enfim, a gente acompanha Jesus que está sofrendo no outro, né? A paixão de Jesus no outro. Acompanhamos a paixão de Jesus em outro que está sofrendo em el outro. E isso a gente pode fazer em giros, né? Estar girando com Jesus na paixão do outro. Todo en la divina voluntad, todo es girar. Si no giramos, no podemos decir que vivimos en la divina voluntad. Tudo na divina vontade é girar. Se nós não giramos, não podemos dizer que vivemos na divina vontade. Porque la divina voluntad nos tiene que situar, poner en cada lugar, en cada momento y en cada acto, tanto de Jesús como de sus apóstoles, como de la Virgen, o sea, en todas las personas, ya sea para vivir junto con ellas lo bueno o reparar lo malo. Não sei se eu entendi direito, mas que na divina vontade nós devemos ter sempre presente os atos que faziam os apóstolos, nossa Mãe Maria e Jesus, para nos fazer presente e reparar? É isso, doutor? Todos los actos de todas las personas. Reparar todos os atos de todas as pessoas. Debemos estar unidos íntimamente con Jesús, haciendo lo que Él hace. Devemos estar intimamente unidos com Jesus, fazendo o que Ele faz.
Doutor, e tem os atos que nós não vemos que estamos fazendo, os naturais, por exemplo, né, dos órgãos. Vamos a actos que nosotros no vemos que estamos haciendo, por ejemplo, los naturales, los de los ojos. Também está acontecendo o giro, né? La vida, la divina voluntad es un giro completo. Vamos a recordar A vida na divina vontade é um giro completo. Vamos recordar que Jesús nos dice que Él nos creó todo amor. que Jesus nos disse que Ele nos criou todo amor, Que nuestros huesos, nuestras carnes, nuestros nervios, todo es amor. que nossos ossos, nossas carnes, nossos nervos, tudo é amor. Pero como en Dios el amor es un acto de darse, Mas como em Deus amar é um ato de dar-se, de la misma manera todos los actos de nuestro organismo deberían de estar en actitud de darse a Dios. da mesma maneira, todos os atos do nosso organismo deveriam estar em atos de dar-se A Dios. a Deus. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad debería de ser un complejo total de entrega a Dios para darle un acto completo. Portanto, a alma que vive na divina vontade deveria ser um completo a Deus para dar-se a Deus por completo. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender que todo en nosotros debería de estar encaminado a la gloria, al amor, a la reparación, hacia la divinidad. Então, deveríamos ver que tudo em nós deveria estar em ato completo para dar-se a divindade. Y eso solamente se puede hacer viviendo en la divina voluntad y girando a través de ella. E isso somente se pode fazer na divina vontade e girando através dela. Doutor, na prática, a gente, então, diante daquilo que vai nos acontecendo, Márcia, cadê a Márcia? A Márcia saiu, gente? A minha luz acabou aqui em casa. Terminou a luz? Se foi a luz. Agora estou em meu celular. Se puedes repetir, eu não escutei nada. Tá certo. Na prática, diante daquilo que nos acontece, a gente pode estar reparando a Jesus quando a gente vê as notícias, por exemplo. Em la práctica, delante de lo que sucede, delante das notícias, podemos o que você falou? Podemos o quê? Estar reparando Jesus. Estar reparando Jesus. Diante daquilo que a gente vê, né, de errado, delante que é pecado. Delante de lo que vemos que está errado, nos pecados da humanidade. Sí, definitivamente, o sea, todos los sucesos, todo lo que pasa nos sirve para enterarnos de lo que se está haciendo en contra de él y poder repararlo. Sim, definitivamente todos os acontecimentos que nos acontecem servem para reparar diante dele. Sí, pero no es estrictamente necesario verlo. Mas não é estritamente necessário vê-lo. O escucharlo. Ou escutá-lo. Sabemos que él está siendo ofendido continuamente. Nós sabemos que ele está sendo ofendido continuamente.
Sí queda. Está claro, Natália? Sim, graças, doutor. Aqui o diácono deixou uma observação, confirmando o que o doutor disse, né, também dizendo que não é que, em relação ao ministro extraordinário, é exatamente o que o doutor disse, que não ofende a Deus. A ver, ¿qué dijo el diácono? Márcia. Então, Eliane, agora você vai ter que falar para mí, que eu não estou conseguindo ler mais. Fala devagar, fala espanhol. Que el diácono confirma o que dices sobre que o ministro extraordinário não está em erro, e sim haciendo su dever de corretísimo esto. Ujú. Cosa contraria con los diáconos ordenados. Isso mesmo, doutor. Kalina, você quer fazer uma pergunta? Assim, é uma situação que eu vivi. Márcia, é uma situação que eu vivi. Eu estive doente por 6 meses. Ele estuvo enferma por 6 meses. De uma dengue hemorrágica. De dengue hemorrágica. E minha irmã, que é ministra da Eucaristia. Sua irmã, que é ministra. Quando eu não conseguia ir na igreja, ela vinha na minha casa para me dar a Eucaristia todos os dias. Quando Kalina não conseguia ir à igreja, sua irmã iba a sua casa para dar-lhe a comunhão todos os dias. Então, assim, nesse caso eu não conhecia a Divina Vontade, mas hoje, se eu ficasse doente por tanto tempo, se eu poderia receber da mesma forma. Kalina não conhecia a Divina Vontade naquela época. Quer saber se a hora que já conhece a Divina Vontade poderia comungar todos os dias? Não, Márcia, se eu poderia receber da minha irmã, que é ministra da Eucaristia. Receber de sua irmã, que é ministra, a comunhão todos os dias? Quando eu estava doente, por exemplo. Sim, quando estava enferma. Por eso, volvemos al mismo punto. Son ministros extraordinarios. Por isso, voltamos ao mesmo ponto. Eles são ministros extraordinários. Y el ministro extraordinario está para llevar el sacramento cuando el sacerdote no puede cubrir todas las necesidades. E o ministro da Eucaristia está disponível para quando o sacerdote não está disponível para agir nessas necessidades. O sea que no le alcanza el tiempo. É que ele não tem tempo. Y que la persona a la que se lo lleva realmente no pueda ir a la iglesia. E que a pessoa que está necessitando realmente não possa ir à igreja. Pero recibirla nada más porque no quiero ir y recibirla en casa por un ministro, no creo que no debe ser. Mas receber em casa, simplesmente porque a pessoa não quer ir e receber de um ministro, nesse caso, não deve ser. Jesús, como dije hace unos momentos, en las horas de la pasión se queja de que es recibido, que es tocado por manos impuras. Jesus, como eu repito, que nas horas da paixão, Jesus fala que ele é tocado por mãos impuras. Y en una ocasión se refiere a las manos del sacerdote. E em algumas ocasiões ele se refere também às mãos de alguns sacerdotes.
dice que se ve obligado a bajar a las manos indignas y Ele diz que se vê obrigado a descer em mãos indignas. ¿sí? Por lo tanto, si eso dice de las manos de un sacerdote, No entanto, se ele diz isso das mãos de um sacerdote que se supone que debe ser pecador, onde se supõe que ele deve ser pecador y que tiene las manos consagradas, e que tem as mãos consagradas, que es lo que le permite a la persona tocar y llevar a Jesús, que isso é o que permite às pessoas tocar e levar a Jesus. ¿qué opinará de las manos que no están consagradas? Que opinião ele terá das mãos que não são consagradas? Así que es obligado a tocar y ser tocado por manos impuras. Assim, ele é obrigado a tocar e ser tocado por mãos impuras. Doutor, consagrados, perdão, Eliane, consagrados se pode falar também das pessoas consagradas como hermanas religiosas? Las religiosas no tienen las manos consagradas. As religiosas não têm as mãos consagradas. Así que es lo mismo. Assim, é a mesma coisa. Y por eso es que la comunión en la mano no debe de ser. É por isso que a comunhão na mão não deve ser. No sé qué opina el diácono de esto. Diácono, qual a sua opinião? Perfeitíssimo, perfeitíssimo, é isso mesmo. A Luciana queria fazer uma pergunta, levantou a mão aí, Luciana. A Luciana escreveu, tem um livro do padre... fale, Luciana, aparece aí. Sí, del libro del Padre Amor, pero ¿qué dice? Isso, boa noite. Se a Márcia quiser ler. Puedo ler? Posso ler? Pode. Há um livro do padre Gabriel Amort, exorcista, que se chama Confissões del Infierno, em que, em uma sessão de exorcismo, o demônio, a mando de Nuestra Senhora, disse que apenas diáconos e sacerdotes podem tocar em la Eucaristia. Uh-huh. Así es. Sí. O sea, tocar la hostia, en muchas ocasiones se dice que la boca y la mano, las dos están impuras. Perdão, doutor. Em algumas ocasiões, é Jesus que diz que a boca e as mãos... No. El hombre, incluso los sacerdotes, dicen que tan impura es la mano como impura la boca. Tem sacerdotes que dizem que as mãos são impuras e também a boca. El problema está en lo siguiente. Cuando nosotros recibimos la hostia en la boca, estamos, bueno, a ver. O problema é o seguinte, quando nós recebemos a Eucaristia, a hóstia na boca, estamos aceptando que es Jesús que viene a nosotros y que nosotros debemos estar en cierto acto de reverencia ante Él. Estamos aceitando que recebemos Jesus e nós estamos em atitude de reverência a Ele. Cuando lo recibimos en la mano y de pie, lo que estamos queriendo decir es que ya somos lo suficientemente maduros
Quando nós recebemos na mão e de pé, estamos querendo dizer que já somos suficientemente maduros. Que ya no necesitamos que nos den la comida en la boca, E já não necessitamos que nos dê comida na boca. y por lo tanto ahora yo puedo en un momento dado casi igualarme a Jesús. Portanto, eu já posso, em algum momento dado, quase me igualar a Jesus. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tener una actitud de reverencia, una actitud de humildad, de sentirnos realmente indignos de recibirlo, y debemos recibirlo con toda la, ¿cómo diríamos?, la actitud de una persona que va a recibir un don, una vida que Dios nos quiere dar, pero para elevarnos, no para igualar. Portanto, nós devemos estar em atitude de humildade, de reverência, e não numa atitude onde nós queremos nos igualar a Ele. Perdão, doutor, que eu perdi um pouco, que ele quer falar um pouquinho mais despacio. A ver, Kalina. Jesús dice que... Assim também não. Un poquito más rápido, dice. Sí, mas poco a poco. Poquito. O sea, a Jesús deberíamos de recibirlo de rodillas y en la boca. A Jesus nós devemos receber de joelhos e na boca. San Pablo dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. São Paulo nos diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Si es ante el nombre de Él, ¿qué será ante la presencia real de Él? Se isso ele fala através na presença do nome dele, que será então na presença real dele. O sea, creo que son palabras muy claras y son iglesia. Isso são palavras muito claras e são palavras da igreja. Lo malo es que nos encanta obedecer lo que no debe ser. O mal é que nós ficamos encantados para obedecer aquilo que não deve ser. Y sentirnos superiores recibiendo a Jesús en la mano. E nos sentimos superiores recebendo Jesus na mão. Así que esa es mi opinión. É assim que isso é a minha opinião. Está corretíssimo, doutor. Isso mesmo. De joelhos e na boca, né? É o certo, né? Uhum. É uma reverência à majestade suprema que estamos recebendo. Exatamente. Eu penso que o pior é quando também comungam como pinça, assim, como exato. pinça. Uhum. Pior. E hoje, cada diocese, o bispo, ele baixa um decreto como ele quer. Então, o que fazer, né? Oração. Sim, oração. Bueno, doutor, a hora se avança. Avança. Cleonice, que já é tarde, essa pergunta vamos guardar para a semana que vem, porque já são 11 horas praticamente, e doutor tem um encontro daqui a pouco. Ya tiene un sueño. A bênção? Sim, a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero te abençoar com a mesma bênção que Jesus abençoou sua Mãe Santíssima antes de começar sua paixão. Portanto, e por mediação e intercessão da Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti
o triplo selo das 3 divinas pessoas, para que ressurjas do teu decaimento e vivas no divino querer. Esta bênção, em nome do Pai, comunique e imprime na sua vontade a sua potência, fazendo de novo a soberana de tudo. Em nome do Filho, comunique e imprime na sua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na sua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti. Que sejas curado de toda a doença espiritual e corporal, e a tua alma receba a riqueza e a beleza de todo o bem e virtude. E para te rodear em defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus abençoo todas as coisas que ele criou, para que as recebas abençoadas todas por ele. Abençoo-te a luz, o ar, a água e o fogo, o alimento, para que tudo fique como submerso, e como com estas bênçãos, junto com Jesus, abençoo-te o coração, a mente, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos e os pés, o corpo, as entranhas, a respiração, todo o movimento. Abençoo-te para te ajudar, abençoo-te para te defender, abençoo-te para perdoar, abençoo-te para te libertar de todo mal, abençoo-te para te consolar, abençoo-te para que sejas santo. Abençoo-te, portanto, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Glorificai Deus na vossa vida, fiquem em paz, que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Obrigado, doutor. Muitos anos de vida. Graças, Saúde. doutor. Graças, Saúde, Graças, paz. doutor. Graças. Graças, doutor. Graças. Graças, graças.